Continuando aqui, tá falando de fake news é coisa de justiça hoje em dia, né? Mas chegando aqui na mesma linha, realmente estando questão de ligados ao judiciário, vocês devem lembrar do Felipe Martins, da audiência pública lá do Senado, que ele foi ajustar a lapela. Gente, isso aqui foi tão coisa, eu juro pra vocês. Eu tinha o costume de fazer, sei lá, às vezes falar assim, ó, fazer esse símbolo, eu, às vezes tinha esse costume, eu comecei a me policiar depois, eu falei, rapaz, vou parar aqui pra depois não ser denunciado pela esquerda. Eu realmente comecei a entrar nessa neura. Se eu procurasse lá os vídeos mais antigos, eu achava uma coisa ou outra. Eu falei, não vou mais de jeito nenhum, vou segurar minhas mãos, no máximo apontar o dedinho. Aí o Jota informa que a Bárbara Gância, ela perdeu o processinho. Ela chamou o Felipe Martins de supremacista e tomou aí 10 milhão no meio dos peitos pra pagar. Aí, ó, minha filha, vai. Quem fala o que quer, às vezes recebe o que não quer. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Eu acho que a maior parte de vocês devem concordar que é um absurdo o que ela falou do Felipe. E eu acho que a maior parte de vocês também discorda do que tentaram imputar no Felipe Martins. Só que o Jota chamou especialistas. Só os melhores dos melhores, só os iluministas do Brasil. A defesa de Gância afirmou que o gesto praticado pelo Felipe Martins ganhou um novo significado a partir do uso frequente por grupos de extrema-direita, tendo sido posteriormente adicionado a uma lista de símbolos de ódio pela Liga da Antidifamação. Rapaz, não sabia nem que isso existia. De acordo com a ADL, diz a defesa de Gância, trata-se de um sinal de orgulho da supremacia, tendo seu uso se iniciado por volta de 2017 no fórum de compartilhamento de imagens. Isso aqui eu não grifei, mas grava porque vai fazer sentido na frente. Ó. A própria defesa da Gância, a defesa dela está falando que o gesto dele é supremacia, ligado? Questão racial. A própria defesa dela está apresentando o contexto. Estou falando isso proposital porque o advogado pagou de louco. Um outro advogado. Além disso, os advogados da jornalista sustentaram que o cargo de Martins está sujeito aos mais variados tipos de crítica. Porque ele não é o cargo, é estar no governo Bolsonaro. E levando em conta a aspereza do debate público e o contexto inflamado do momento, a crítica publicada se deu no regular exercício do direito de se expressar livremente em face de atos e declarações controversas de figura pública. Ou seja, ela bateu a carteirona e falou, ó, eu sou de esquerda, eu sou jornalista, eu posso xingar ele do que eu quiser. Tá ouvindo, juiz? E o juiz falou, não é assim que funciona. O juiz Danilo Fadel de Castro não concordou com a argumentação da jornalista. Para ele, a manifestação extrapolou os limites da livre manifestação do pensamento ao definir o Martins como um ista, o que violou direitos de personalidade violados. O magistrado afirma que no desempenho da atividade jornalística, os responsáveis por reportagens e postagens estão compromissados com o dever de procurar de se ater tanto quanto possível à fidedignidade das informações recebidas e ao dever de respeitar a integridade moral de terceiros. Aí o Jota é um portal que já levou algumas pessoas que eu acho que vocês não gostam aí para diversas palestras, inclusive sobre liberdade de expressão. Até o Felipe Neto já foi lá, mas o Felipe Neto é pé de chinelo. Gente aí do judiciário que vocês não gostam muito. É um portal mais à esquerda do Jota. Aí eles chamaram 3 especialistas para comentar. Tem que dar uma forcinha aí pra Gância, né? Pô, vamos tentar dar uma força pra Bárbara, porque o Felipe Martins não pode levar essa. A advogada Thaís Gasparian, especialista em liberdade de expressão. Aquela carteirada, né? Argumento e autoridade. Ela é especialista. Ela sabe o que ela está falando. Ela é especialista. Ela afirmou com a ressalva de não conhecer os dados do processo. Aí, já não leu o processo e vai dar opinião? Não deu o processo e vai dar opinião? A expressão de uma opinião sobre um homem que ocupa cargo público e que estava participando de audiência pública no Senado não poderia, pela sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, ser penalizada. Por que não? Tem que imunidade parlamentar? Que imunidade é essa que ela tem? Ela pode falar o que quiser? Como assim, rapaz? E por que ela falou um homem? Ela foi uma pessoa. Eu senti, né? Aquele doce
aquele doce teor do jornalista militante. Mas tudo bem, do advogado militante. Uma opinião ainda que ácida, viu? Deveria ser suportada por aqueles que decidiram abraçar a vida pública. Tá bom. Vá você falar a mesma coisa de qualquer pessoa. Aí vem outro advogado, o André. Especialista em liberdade de imprensa. Só especialista. Ele considera que o ideal seria que o juiz aguardasse a conclusão da ação penal contra Martins para decidir o processo movido contra a jornalista. Porque ele tá vendo aí, né, se ele é culpado ou não. O Ministério Público tentou indiciar ele e o juiz que pegou falou, cara, não faz nenhum sentido, vocês estão malucos. Eu até entendo, você vê, esse aqui já foi mais moderado. Não, vamos esperar o processo acabar. Ele não quis fazer um juízo de valor. Não, acho que aqui deve esperar outro processo. Quanto à determinação da remoção de conteúdo, ele considera curioso que a notícia sobre a retirada acaba se tornando mais relevante do que o silêncio do apagamento do texto original. Falando, pô, esse negócio de apagar, postar, não faz muito efeito. Beleza. É uma opinião aí que você vê, né? Tantas pessoas na direita que tem conteúdo removido e apagado o tempo inteiro. Mas ninguém fala nada. Só que aí vem mais um especialista. Esse aqui foi o melhor de todos. Melhor de todos. Especialista em liberdade de expressão, professor do IBMEC da FIA. Imagina, o cara é professor. Imagine os juristas que estão sendo formados. Ele não vê ofensa na palavra supremacista. Não vê. O que significa a palavra supremacista no Brasil? Não significa nada. Ô, filho de Deus. A defesa deixou claro. Ó, a defesa tá falando, ó, que é olha o que ele tá falando. No Brasil diz sim, tá aqui, ó, o que tá falando. Tá associando o Felipe Martins àquela ideologia nefasta que rolou na Alemanha, né? Não. O que significa? Não significa nada. Não é a mesma coisa que na Alemanha e nos Estados Unidos. Ah, de catar, rapaz. Tem muito de contexto nessas questões de liberdade de expressão. Ela deixou claro o contexto. A defesa deixou claro o contexto. Gente, a imprensa é assim, é um braço da esquerda. A imprensa é um braço. É só isso que serve. Quanto à remoção do conteúdo, ele considera que pedidos como esse gozam de uma presunção de censura. Que o juiz determinou que a Bárbara não só pague 10 mil, como remova o tweet que ela fez do Felipe. Remoção de conteúdo é negação do conteúdo? A remoção de conteúdo deve ser excepcional e deve vir das cortes. Um juiz tem que estar 100% convencido para remover o conteúdo porque é censura. Quero ver chamar ele para ver. Nos casos de discurso de ódio, com chamados a ação evidentes, o conteúdo deve ser removido. O que a Bárbara fez não é discurso de ódio. Só chama ele de supremacista. Não, tá de boa. Tudo normal. Nada estranho por aqui. Ainda sobre o judiciário, entidades acionam o Ministério Público Federal contra a CPI do Meu Corpo, Minhas Regras em Santa Catarina. Eu acho que a gente encerra o vídeo com isso. Só quero mostrar um parágrafo. As signatárias da representação ainda afirmam que não há nada a ser investigado na CPI. Nada. Tem nada. Uma vez que ela acessou um direito previsto em lei, que a imprensa preservou sua identidade ao denunciar arbitrariedades. Pronto. Falou da imprensa, né? E não tem nada para ser investigado. Só quero relembrar um pedaço do fato. Essa daqui é a advogada da família, Daniela Félix. Ela é colunista do portal Catarinas, advogada do caso. No Twitter dela também deixa claro. E o vazamento das informações, porque era um inquérito sigiloso, era um processo sigiloso. Quem levanta as informações e que omitiu a pessoa que estava participando no caso, que era outra criança, foi o Intercept, em uma matéria com a parceria com o portal Catarinas, onde a advogada participa. O inquérito sigiloso foi vazado para o Intercept. Por quem? Eu acho que a CPI merece investigar, né? Então acho que eu já dei um motivo. A imprensa é um braço da esquerda. Advogados cooptados pelo PCC têm registro ativo na OAB. Ah, Jesus. Essa aqui é a leitura do Lula. No futuro próximo, a procriação deverá acontecer fora do corpo humano e os filhos poderão ser criados em creches comunais.